Olá, tudo bem? Sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e a nossa videoaula de hoje será sobre o simple past, o past simple, dos verbos regulars e irregular, desculpa. Bem, primeiramente vamos aprender quando devemos usar o simple past em inglês. A gente só usa o simple past em inglês para falar de uma ação que começou e terminou no passado. Ela começou e terminou. E, geralmente, o simple past ele sempre vem acompanhado com expressões temporais, expressões de tempo, como yesterday, the day before yesterday, last night, last year, last month, last week, ago, em qualquer ano anterior ao nosso. Então, nós usamos o passado, em inglês, para falar sobre algo que aconteceu no passado, e geralmente esse passado sempre é determinado. Quando a gente diz, fui ao teatro ontem, né? Eu estava na escola a semana passada. Então, isso é o simple past. Mas para a gente colocar um verbo no simple past, a primeira coisa que nós devemos saber é se este verbo ele é regular ou se o verbo é irregular. E a gente descobre isso aprendendo a lista dos verbos regulares, porque os verbos regulares, quando eu quero colocar um verbo regular no passado, eu sempre acrescento o sufixo ed, porque os verbos regulares são os verbos que têm o passado terminado em ed. Então, a regra é eu colocar ed. Já os verbos irregulares, eles não têm o passado terminado em ed. Ele tem seu passado próprio, que geralmente está na lista dos verbos regulares. Mas, voltando para o verbo regular, quando eu quero colocar um verbo regular no passado, eu coloco o ed. Mas lembrem que tem algumas regrinhas que a gente precisa aprender, né? Porque se o verbo regular terminar em e, eu só vou acrescentar o de para levar esse verbo para o passado. Como vocês estão vendo aí, to love é o verbo amar. Se eu quero colocar no passado, loved. To lie, verbo mentir, lied. E outra coisa, o bom é que quando nós usamos em inglês um verbo no passado, ele não flexiona de pessoa para pessoa, ele não muda. É a mesma coisa para todas as pessoas. Por exemplo, se eu quero conjugar o verbo love no passado, para os pronomes I, you, he, she, it, we, you e they, eu vou colocar o loved com o ed e pronto. Não mudo em nada, tá? E se o verbo terminar, as três últimas letras desse verbo, ele terminar em consoante, vogal, consoante, eu tenho que repetir a consoante final e acrescentar o ed. Stop, veja aqui o top, T é consoante, O é vogal, P é consoante. Então, o que é que eu faço para colocar no passado? Eu vou repetir o P e acrescentar o ed. Stop it. Control, que é o verbo controlar. Veja que ele terminou em R, que é consoante, O vogal, L consoante. Então, eu tenho que repetir a consoante final e acrescentar o ed. E se o verbo regular ele terminar em consoante mais y, eu retiro o y e acrescento o ied, tá? Mas eu só vou retirar o y se antes desse y tiver uma consoante. Então, o verbo study, que é o verbo estudar, studied, worry, worried. Repare que antes do y, o verbo estudar tem um D, o verbo preocupar-se tem o R, então eu tiro o y e acrescento ed, porque se antes do y tiver uma vogal, aí nesse caso eu não retiro o y, eu só acrescento o ed, ok? Só o ed. Agora vamos conhecer os verbos irregulares. Toda a lista de verbos irregulares, eu aconselho a vocês a pegar no livro a lista de verbos irregulares e tentar
com o tempo e aprendendo eles, porque eles são fundamentais. Os verbos irregulares, geralmente toda a lista ela vem com essas 4 colunas. O infinity, ou base form, que é o infinitivo, ou a forma básica do verbo, que é o nome dele, que geralmente essa primeira coluna a gente usa para construir frases no presente, tá? No presente. A segunda coluna é do past simple, o simple past, que é o tempo que a gente está vendo aí. E a terceira coluna é o past participle, que é o particípio passado, que isso aí vocês vão estudar lá para o final do 8º ano ainda, ou então lá para o 9º ano. E a quarta e última coluna é a translation, que é a tradução do verbo. Então, por exemplo, o verbo begin, se eu quero colocar esse verbo no passado, eu tenho que pegar na segunda coluna, então vai ser began, o passado é began. Se eu quero colocar o verbo have, eu coloco had, repare que na segunda coluna tem um had. Cut, eu coloco cut mesmo. Teach, o passado é taught. Write, o passado é o wrote. Porque, assim, dentro da lista de verbos regulares, ele tem verbos que são uniformes, eles vão ter as 3 formas iguais, como é o caso aí que vocês estão vendo do verbo cut. Repare que nas 3 primeiras colunas é a mesma coisa, cut, cut, cut. Tá? E tem verbos biformes, que são verbos que têm 2 formas, que é o caso do verbo have, que vocês estão vendo aí, que é o passado é had, o participio had também. E o verbo teach, passado taught, participio taught. Repara que ele só tem 2 formas, 2 escritas, né? E também, dentro dessa lista, temos verbos triformes, porque eles vão ter 3 formas, um para o infinitivo, um para o passado e um para o particípio, que é no caso do begin, que o passado é began e o particípio begun. O write, que o passado é o wrote, o particípio o written. Tá? Então, esses são os verbos irregulares. Então, se eu quero colocar um verbo irregular no passado, eu pego na segunda coluna da lista. Então, sempre na forma afirmativa, quando a gente está construindo a frase, então, a construção dela é dessa forma que vocês estão vendo aí. Primeiro, eu tenho que colocar o sujeito, né? Que, no caso, o sujeito, se vocês estiverem esquecidos, lembre que I, que you, he, she, it, we, you e they são o pronomes pessoais do caso reto, mas ele tem função de sujeito. Então, primeiro é o sujeito, depois eu coloco o verbo principal no simple past, no passado. Se o verbo é regular, eu vou colocar ed, ou então de, se o verbo terminar em e, ou ied, que é no caso do y precedido de consoante, que a gente tira para botar o ied. E se o verbo for irregular, ele estiver lá na lista, o passado dele eu vou pegar na segunda coluna. E como eu botei 2 exemplos aí. She missed the bus yesterday. Ele perdeu o ônibus ontem. Veja que ele é um verbo regular. Miss, que é o verbo perder. Eu acrescentei o ed. Já na segunda frase, they gave a book to me. Então, they give é um verbo irregular. Ele está lá na lista, eu peguei ele lá na segunda coluna. Então, só reforçando, lembrem que os verbos irregulares, na forma afirmativa, os verbos irregulares, eu pego nessa segunda coluna, que é essa que está aí de vermelho, as letras estão em vermelho, né? Então, began, had, cut, taught, wrote, isso aqui é o passado. Todas as vezes que você for escrever uma frase em inglês no passado, você precisa saber se o verbo é regular ou irregular. E a gente descobre isso pela lista dos verbos irregulares. Se o verbo que eu quero usar, ele está na lista dos irregulares, eu pego ele na segunda coluna. Mas se este verbo não estiver nessa lista, é porque então ele é um verbo regular. Então eu vou aplicar o ed, o de, o ied. Ok? Então, vamos à atividade do livro didático de vocês. Vocês irão responder a página
150, ou 115 do livro, que ele diz o seguinte: leia os fragmentos abaixo do texto da página 110 e faça os exercícios de 1 a 3 em seu caderno. Então, para você responder a 1, a 2 e a 3, você vai olhar, vocês irão olhar esses fragmentos que tem aí, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. O primeiro, she became my first love, but we lived 9 miles apart. Então, aí a primeira frase. Segunda, we went on the separate lives, yet I thought about her quite often. Terceira, I kissed her for the first time and so far it works. Né? Quarto, we married August 4th, 1979. Então, você vai, aí a primeira pergunta, a primeira questão, para vocês olharem essas frases, diz o seguinte: escolha o item correto que completa a frase abaixo e escreva a resposta no seu caderno. O tempo passado é usado em todos os fragmentos, 1, 2, 3 e 4, é usado em todos os fragmentos para falar sobre a ação no passado que. Aí você vai marcar se acabou ou não acabou, se marcou A ou B. Segundo, substitua cada ícone por um verbo em negrito para completar as seguintes afirmações. Então, aí ele botou na letra A, lived, ó, lá, tá lá no fragmento 1, lived. Aí você vai colocar, retirar de lá, dos verbos que estão em negrito, os que fazem parte aí do lived, tracinho, and, tracinho, e são exemplos de verbos regulares no passado. Então, vocês vão tirar lá dos fragmentos, das frases lá de cima, os verbos regulares, seguindo aí um exemplo, primeiro que ele já deu, lived. B, became, está lá no fragmento antes, became, my first love, né? Became, aí vai ter mais 4, mais 3, né? São exemplos de verbos irregulares no passado simples. Então, lá do fragmento você vai tirar os verbos irregulares e colocar aí nos espaços, né? Em branco. E ele já deu o exemplo de became, né? É verbo irregular. Bem, terceiro, copie a tabela abaixo no seu caderno e substitua os ícones, que são essas estrelinhas, pelos mesmos verbos do tempo passado simples. Então, ele já deu aí um exemplo. Live, o passado, lived. Então, qual é o passado de kiss? Você vai colocar aí, qual é o passado de marry? Aí, isso como sendo regular verbs. E os regular verbs become, ele deu o passado, que é became. Então, qual é o passado do verbo go? Qual é o passado do verbo see? Qual é o passado do verbo drink? Lembrando que esses, da segunda coluna, são verbos irregulares. É preciso que vocês olhem na lista e comecem também a estudar esses verbos que são importantes, ok? Bem, gente, finalizamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, responda as atividades direitinho, botar os seus professores e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Um forte abraço no coração de cada um.